Prezada amiga, prezado amigo, bem-vindo à rúbrica Apontamentos da Semana. Cá estamos nós, de novo, na sua companhia, para levar até si mais uma reflexão sobre um novo tema que iremos analisar esta semana. Esse novo tema tem que ver ainda com Paulo, digamos que é uma continuidade daquilo que estivemos a analisar a semana passada. Hoje, ou esta semana, iremos analisar concretamente a missão e a mensagem de Paulo, ou a missão e a mensagem que Deus entregou a Paulo. Para isso, nós contamos com a presença habitual do pastor Ilídio Carvalho. Olá, pastor Ilídio, bem-vindo. Obrigado por estar mais uma vez connosco. Pois bem, o tema é este, Paulo, missão e mensagem. Portanto, é no fundo, digamos, a continuação um pouco daquilo que estivemos a ver a semana passada. Há aqui realmente, portanto, uma questão que eu penso que era interessante, não é? Porque não somente pela questão de formação de Paulo, formação académica, obviamente, mas também pela preparação espiritual que ele teve depois sobretudo após a sua conversão a caminho de Damasco. A pergunta que eu lhe queria colocar é esta. Como é que Paulo evangelizava, porque ele era um evangelista por excelência, na verdade, como é que ele evangelizava, por exemplo, os judeus e os gregos? Será que ele o fazia da mesma maneira? Será que... Isto é interessante, na verdade, portanto, ver como é que ele evangelizava, portanto, tanto os judeus como os gregos. Depois há uma interessante questão, que eu penso que todos aqueles que nos ouvem e acompanham gostariam também de ver alguma achega sobre esta questão. Nós vamos encontrar nos escritos de Paulo, portanto, com alguma frequência, metáforas militares e metáforas desportivas para pregar o Evangelho. Porquê que ele o fazia? Nós vimos na sua missiva, na primeira missiva de Paulo, a carta de Paulo, missionária à Igreja de Corinto, na primeira carta, no capítulo 1 e no capítulo 2, onde ele mostra claramente que no seio dos seus irmãos, portanto, na cidade de Corinto, uma cidade muito cosmopolita, no sentido muito arejada e muito permissiva, muito imoral, e como podemos ver no capítulo 5 em particular, onde há pecados lá que nem nos gentios têm, tal era a qualidade, não é assim? Uhum. Portanto, uma igreja, uma comunidade, ou igreja, se quisermos, com muitos problemas. E é evidente que, em função dos problemas, assim era o método de aproximação. Ora, a igreja de Corinto, portanto, não são judeus, são de gentios, só por não ser judeu, convertidos ao cristianismo. E como tal, vem por arrasto, vem tudo aquilo que é menos moral, menos bom, digamos assim. Portanto, na linguagem da cultura grega, quer na cultura grega, quer na cultura judaica, obviamente que havia dois processos de aproximação. Enquanto o judeu pede um sinal, quem tu és, o que é que tu fazes, és comissionado por Deus, pois bem, mostra-nos um sinal. E, por exemplo, se nós lermos aqui no Evangelho de João, e é acerca do próprio Jesus, não é assim? Quando eles falam acerca, aqui no Evangelho de João, no capítulo 6, diz assim, disse-lhes, pois, verso 28, que faremos para executarmos as obras de Deus? Portanto, a pergunta, que faremos para executar as obras de Deus? Verso 29, Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou, eu, Jesus. 30, disseram-lhe, pois, os judeus, que sinal, pois, operas tu para que nós vejamos e creiamos? O que é que operas tu? Portanto, eles pedem um sinal, o mundo judaico, ao passo que os gregos pedem unicamente sabedoria. E é por isso que nós, no programa anterior, tentámos entroncar com o discurso de Paulo, Atos 17, no Areópago. Portanto, onde eles ouviam dissertar acerca de uma outra ideia filosófica, quando chegava à cidade algum mestre, portanto, algum filósofo, algum professor, e também
portanto, um método diferente de abordagem. E ele diz aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2 e no verso 4 e 5, onde ele refere curiosamente e relembra-se da sua experiência no Areópago. Porque, como disse noutra vez, que eles, enquanto ouviam falar de Jesus e de Anastasis, na linguagem grega, para eles eram dois deuses. Mas quando eles aperceberam que afinal não eram dois deuses, estamos no plano meramente humano, morte e ressurreição, mais devagar, que isso não é racional. Isso não é coerente. Não é? Ora, é por isso é que é da alma, a tal alma imortal, não é? Que é totalmente platónica, totalmente pagã e que a Igreja infelizmente absorve. Não é? Nós não podemos morrer. O físico morre, mas o nosso segundo alter ego, o outro eu, vagueia por aí em alguns. E ele diz aqui, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 4 e 5, repito, onde ele recorda o exemplo, ou melhor, a vivência e a experiência no Areópago, onde ele diz aqui: a minha palavra, a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Ora, é nestas duas formas diferentes de abordagem de Jesus, da palavra de Deus, a estas duas formas de pensar, quer judaica, quer grega, o apóstolo Paulo tinha equipamento suficientemente forte para abordar um lado e o outro. Muito bem. O aspecto teológico aos pés de Gamaliel, o aspecto mais mundanizado, se quisermos, da filosofia helénica, grega, para com aqueles que deveriam ouvir a palavra de Deus do Jesus, e Jesus não qualquer, Jesus o crucificado. Muito bem. E em relação às, digamos, metáforas que ele frequentemente usa, portanto, militares e desportivas, para pregar o Evangelho, não é? Porque o mundo helénico, o que é que era? Portanto, tínhamos as maratonas e tínhamos, como ainda hoje se faz nos Jogos Olímpicos, não é assim? Tínhamos as maratonas, tínhamos diversos esportes que compunham esses Jogos Olímpicos. E é evidente o que ele compara é que o militar, quer o militar, pela parte do desporto, não é? Quer da parte do desporto, quer da parte militar, ali encontramos bastante roupa, se quisermos, para vestir o Evangelho, comparando o que é que o cristão deve fazer. Ora, nos Jogos Olímpicos, por exemplo, o que é que havia? Havia tudo aquilo que a juventude se preparava, dava tudo para conseguir, e onde ele diz, eles fazem tudo, subjugam o corpo, correm no estádio para ganhar uma coroa que é perecível. Se faz isso para ganhar aquilo que é perecível, que não serve para nada, e mais tarde ficamos mais barrigudos, mais gordinhos, mais velhos, e não serve rigorosamente nada, que é perecível, quanto mais nós devemos correr a boa corrida, combater o bom combate, como ele vai dizer no final da sua carreira, mas guardar a fé. Ou seja, guardar algo que será incorruptível, que ninguém pode tirar. Ou seja, estar com Cristo, não agora, mas para todo o sempre. Com uma grande vantagem, enquanto que aqueles que no estádio correm, portanto, só um ganha um prémio, não é? Portanto, aqueles que correm, todos nós e todos aqueles que corremos, portanto, para a vida eterna, todos nós receberemos. Está ao alcance de todos. Está ao alcance de todos. É. Pastor Ilírio, há aqui um assunto muito importante e o tempo vai avançando e estes assuntos são tão profundos que analisá-los assim rapidamente também é um bocado complicado, eu compreendo, mas o tempo não perdoa. Há aqui uma particularidade que encontramos em Paulo, que é a relação que ele tem com a lei. Não é? Eu penso que aqui haveria muito que dizer, sem dúvida nenhuma. Mas, pastor Ilírio, eu não lhe peço que diga em muito tempo muita coisa, mas que em pouco tempo consigamos dar uma ideia da postura de Paulo em relação à lei de Deus. Curiosamente, quando se fala da lei, uma personagem que é invocada a torto e direito, por estranho que possa parecer ao apóstolo Paulo, para invocar que abaixa a lei nas diversas cartas de Paulo, nomeadamente a carta aos Gálatas, a carta aos Colossenses e a carta aos Efésios. Não é? Porque nós não estamos mais sob a lei. Uma leitura enviosada, aparentemente, é isso que dá.
Mas era fácil de ver. Se neste país que é o nosso, já com lei, sabe Deus como está, imagine-se o que será um país sem lei. É uma anarquia total. Se nós entendemos isso em relação aos seres, ao mundo humano, à sociedade, para Deus será diferente. Não será a mesma coisa. Deus não é um Deus de ordem. Mas não, como é para Deus, qualquer coisa serve. Depois, se a lei não existe, como alguns dizem, alguns têm a coragem de dizer assim, por exemplo, vão dizer aqui de uma forma sucinta, simples, melhor dito, ousam dizer o Evangelho de João capítulo 1 e verso 17, porque a lei foi dada a Moisés, está a ver? Ao passado. Mas nós hoje estamos sob outra dispensação, que é de Jesus, a dispensação cristã, porque a graça e a verdade vieram por Jesus, está a ver? Outros vão dizer, por exemplo, aqui, estou a ler Romanos no capítulo 3, e diz aqui no verso 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Está a ver? Ou, se quisermos, mas raramente, e as igrejas raramente mencionam o verso 31 deste capítulo 3 de Romanos. Anulamos, pois, a lei pela fé. E Paulo é peremptório dizer, de modo nenhum, antes estabelecemos a lei. Mas é a lei do amor. Mas a lei do amor, se esta meia dúzia de folhas é a síntese deste grande livro, será que o resumo anula o grande livro? De modo nenhum. De modo nenhum. Não é? Portanto, depois vejamos só, sem recorrer à alta teologia ou o que nós quisermos. Repare, se eu disser assim, o meu prezado pastor é pecador, pois claro que sou, dir-me-á. E espero que diga, se não tenho que orar por si, não é? Mas tenho que lhe perguntar, como seu interlocutor, mas como é que você sabe que é pecador? Você arrepende-se? Então com certeza que eu sou pecador, outra vez, mas como é que você sabe? Se não há lei, não havendo lei, não há transgressão. Não há transgressão, não há nenhuma coiba ou multa. Se não há multa, não há tribunal. Se não há tribunal, não há advogado. Se não há advogado, não há polícia. Se não há polícia, não há prisão. Toda a gente entende isso no plano humano, no plano social. No plano de igreja é a mesma coisa. Portanto, se a graça e a verdade vieram por Jesus, não havendo lei, se é isso que quer dizer, então para que é que eu quero a graça? A graça o que é? A graça é o meu primo que é polícia. Se eu cometi uma falta e está aqui uma transgressão, uma multa para pagar, eu vou, supondo que eu posso dizer isso, vou dizer-lhe ele, primo, tu estás na tua posição e tal, vê lá se rasgas isto ou não é, supondo que fosse possível. Isto é a graça. O meu primo faz-me a graça de anular a lei. Porque a lei diz, esta transgressão ao código das estradas é punido por... Ele faz-me a graça, portanto, a graça só existe, entendamos bem, de uma forma simples, enquanto houver lei. Porque se não houver lei, não há transgressão. Se não há transgressão, a graça não tem razão de existir. Porque a graça só existe se houver uma transgressão. E como resultado da transgressão, terá que haver uma coima ou multa. Não havendo lei, não há multa. Não há multa, não faz sentido a graça. Porque é muito bonito aqui, se tivermos aqui várias pessoas, o pastor Júlio Carlos vai-me dizer, pastor Lírio, você deve, não se esqueça de pagar os 500 euros que me deve. Mas olha, está aqui, estamos entre amigos, hoje até faço anos, eu perdoo-lhe os 500 euros que me deve. Quem ouvir, que grande homem, não é isso? Só que em privado eu vou-lhe dizer, pastor Júlio, você disse aquilo assim, mas sei lá, desde quando é que eu lhe devo 500 euros? Foi só para... Pois é. Você só me faria a graça, se realmente o débito fosse uma realidade. Como não é, felizmente que não é, para si, que não é, portanto a graça não existe. Portanto, você mentiu. Portanto, a graça só existe, repito uma vez mais, a graça e a verdade vieram por Cristo, claro. Como Cristo é o meu Salvador, a lei só diz, não é, sentado nas teologias, a lei só diz quando acordamos de manhã, vamos todos à casa de banho. E o espelho, o que é que ele diz? Tens aqui um defeito qualquer. Não é próprio da lei dizer limpar-nos. A lei só diz tens um defeito. E por mais voltas que possamos dar, quando voltamos lá está a lei a dizer, o espelho a dizer, tens aqui um defeito. E a lei, ao dizer isso, obriga-nos a ir a outra secção, abrir a torneira, tirar água ou sabão e lavar. Portanto, o espelho não faz limpeza, só acusa, ou melhor, elucida. E a lei é isso mesmo.
A lei leva-nos, o tal laio que leva-nos para Cristo. Mas é Cristo que tem que fazer essa mudança, essa limpeza em cada um de nós. Portanto, se a lei não existe, se é uma lei mosaica, e depois há outro problema, a lei mosaica, Moisés o que é que fez? Moisés limitou-se a estender a mão, ó Deus, dá cá, toma meu filho. E agora, o que é que ele dá? Dá ao seu povo. Isto não dá o direito de chamar lei mosaica, porque só agarrei nele. E depois, sem ser longe de lá, presunção, ou chamar a brasa à nossa sardinha, não é? Depois, o que é que nós vemos, olhando, é Deus que escreve a lei. Dá a Moisés no Monte Sinai, no Pentecostes. Porque é que eu, se fosse contemporâneo de Moisés, e se eu pudesse acompanhar Moisés quando ele sobe ao monte, eu diria, ó Deus, desculpa lá, eu sei que sou imperfeito, mas porquê é que as outras leis, tu ditas-me e eu escrevo com os meus erros, não é? De linguagem, que já não exerço a escrita há muito tempo, com os meus erros, com certeza, não é? E essas leis, os tais leis morais, a lei moral, foste tu que escreveste. Porquê? Não confias em mim. Não é? Isto não é de ser adventista, não é nada disso, é só lermos a palavra de Deus e é a curiosidade que nos assalta. Porquê? Porquê é que Deus não reserva ao seu servo para escrever, ou dita-lhe, não senhora, eu escrevo, e vai fazê-lo por 2 vezes? É um bocadinho estranho, não é? Parece que há ali qualquer coisa que só Deus, se Deus escreve, não se muda. E quem é o homem para dizer está anulado? Até porque quando Jesus morreu na cruz, não é? Se eu ler aqui, por exemplo, Lucas, no capítulo 23, Jesus morre numa sexta-feira, às 15 horas da tarde. E pouco tempo depois era o pôr do sol. Na linguagem judaica, o dia de preparação era o sábado. Estamos aqui a falar, Lucas escreve cerca do ano 70. Portanto, ou seja, cerca de 30 anos, 40 anos depois da morte de Jesus. E o que é que ele escreve? Diz aqui que as mulheres que tinham vindo com ele, estou a ler Lucas 23, verso 55, as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também para vir um sepulcro onde foi posto, para que no dia a seguir, e voltando elas repousaram, prepararam especiarias e ungüentos e no sábado descansaram conformadamente. E no primeiro dia da semana, que é o domingo, não é? Porque o único dia da semana que tem nome é o sábado, um Shabat. Por acaso, em português, na nossa língua portuguesa, é isso. Dizemos que o dia de após o sábado é um Dominus dia, um dia do Senhor. Mas a Bíblia diz-nos que é o primeiro dia da semana. E tanto é que, após o domingo, na nossa linguagem, que dia é que vem? Aparece uma segunda-feira. Repara que é um bocado prosaico. A feira, terça-feira, quarta-feira, feira é dia de mercado. E podemos perguntar, então para onde é que foi a primeira feira? Desapareceu? Há aí qualquer coisa que não está bem. Se pensarmos um bocadinho, não é? Falta a primeira feira. Ora, portanto, sem fazer apelo a grandes teologias, de modo algum, de uma forma simples e sumária, para vermos que se a lei de Deus é abolida, é como Paulo diz, não havendo lei, não há conhecimento do pecado. Anulamos, pois, a lei pela fé. De modo nenhum. Estabelecemos a lei. Porque sem lei, como é que eu sei que sou pecador? Sem lei, como é que eu sei que de ir de Lisboa no carro, na autoestrada para o Porto, a 300 a hora, se não houver lei, como é que eu sei que estou a prevaricar? E a pôr em perigo a minha vida. E a dos outros que circulam. Não havendo lei, não há proibidas a mais de 120. Não é? A quilómetros hora. Não é? Não havendo lei, é o que se quiser. E não há nenhum polícia no meio da estrada que possa dizer, apita, não é? O cavalheiro está multado. Sr. Polícia, multado por quê? Está multado porque eu quero multá-lo. Ele não pode fazer isso. Não é? Ele tem que representar a lei. Ora, na palavra de Deus é a mesma coisa. Não é? E Paulo diz claramente diversas vezes. Não é? E curiosamente, quando certos movimentos religiosos querem mostrar que a lei foi abolida, curiosamente é Paulo que vai buscar os escritos paulinos a dizer, ao abrigo de Paulo, a lei foi abolida. Não há mais sábados. Agora e nós vemos isso exatamente, vemos o contrário exatamente na postura de Paulo, quando o estudamos bem em relação à lei. Pastor Elidio, nós temos praticamente 2 minutos para terminar. 2.
Veja como o tempo passa e tinha duas questões aqui para colocar. Vou pedir uma síntese. A primeira é a relação cruz-ressurreição, se existe alguma relação, e como é que as cartas de Paulo nos mostram que ele acreditava no trabalho de equipa. Não é? Rapidamente. Não havendo cruz, não há ressurreição. Não havendo ressurreição, é vã a nossa fé, como ele diz na primeira carta aos Coríntios 15. Tão simples quanto isso. Muito bem. Não há ressurreição, aqueles que morreram em Cristo estão perdidos. A nossa vida é nascer, comer, beber, procriar e morrer. É muito triste. Se é só isso, é muito triste. Portanto, tão simples como isso. Não há ressurreição, é vã a nossa fé. Muito bem. Ponto final. E se há uma ressurreição, tem que nos preparar para. Não é? Como corolário. Agora, as cartas. As cartas, como é que Paulo trabalhava em equipe? É interessante nós vermos aqui, eu vou citar de cor, portanto, se lermos Filemon no capítulo, no versículo, só tem versículos, não é? No 24, que é escrito no ano 61, 63 da nossa era. Ele vai coadjuvar-se com algumas pessoas. E é interessante, seria bom nós não perdermos isto de vista para vermos algumas coisas. Portanto, na carta a Filemon, portanto, que é só um momento, uns versículos, ele vai dizer aqui no verso 24, que é as saudações finais da epístola, não é? Saúda-vos este e aquele, saúda-vos Marcos, Aristarco, Demas, os meus amigos, os meus companheiros de ministério, Demas e Lucas, meus cooperadores. Lucas, que é o autor dos Evangelhos e Atos dos Apóstolos, não é? Lucas, saúda-vos Demas e Lucas. Agora vemos aqui, se nós lermos em Colossenses, no capítulo 4, reparem bem, portanto, está comigo A, B, C, D, Marcos, não é? Aristarco, Demas e Lucas. E agora, se lermos no Colossenses, no capítulo 4, no final da epístola, o que é que nós vemos, o que é que Paulo diz? Paulo vai dizer que é a mesma carta escrita no mesmo ano, 61 a 63, e então ele diz aqui, em Colossenses, no capítulo 4, no verso 4, ele diz aqui, no verso 14, saúda-vos Lucas, o médico amado, e saúda-vos ainda Demas, ano 61, 63. Portanto, vemos aqui, ele fala aqui neste e naquele de saudações epistolares, e de novo volta a referir Lucas, o médico amado, e Demas. E agora, se nós lermos na segunda carta a Timóteo, outra vez na saudação final epistolar, e agora veja o que ele diz aqui no capítulo 4, no verso 10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, ou seja, apostou na fé. Comigo só está quem? Lucas. Portanto, quer dizer o quê? E isto ainda bem que me deu a oportunidade de vincar bem estes vários pontos, de que é verdade que nós devemos imiscuir na mensagem da salvação, proclamar aos outros a fé e a fé que nos salvou e que queremos permanecer nela, não ficar para nós, mas reservá-la, dá-la para os outros, missionação. Mas a salvação não está nem no princípio, nem no meio do trajeto, está só no fim. Demas até ali era companheiro, cooperador de Paulo, mas agora ele vai dizer aqui mais tarde, portanto cerca de meia dúzia de anos mais tarde, porque a carta é posterior, esta carta de Timóteo, Demas me desamparou, amando o presente século. O mundo é mais atrativo, não é? A igreja não pode concorrer com o mundo. Obviamente que sim. E, portanto, essa é a lição que vemos. Paulo, que gostava de se coadjuvar, com os seus cooperadores, com certeza, mas a salvação está não no princípio, não no meio, mas no fim da carreira. Obrigado, Pastor Ilídio, por estes esclarecimentos. Obrigado, prezado amigo, prezada amiga, por ter estado connosco, por nos ter acompanhado e porque refletiu com toda a certeza da mesma maneira como aqui nós fizemos. Por isso, o que nós pedimos é que Deus o ajude a si, particularmente, a compreender efetivamente a sua caminhada espiritual com Deus e a fazer, digamos, o seu compromisso com Deus no seu coração e na sua vida, porque o final é o que interessa. E qual é o final? No coração de Deus é o desejo que Ele tem de que eu e você possamos viver a eternidade, sermos salvos. Que possa ser essa a sua escolha, a sua decisão e o seu compromisso com Deus. Bem-haja por ter estado connosco. Deixamos de ficar um abraço e até para a semana, se Deus quiser.